E aí, pessoal, tudo bem? Raul Lobato aqui falando. A gente vai começar a falar hoje sobre um tema de importância extrema para o nosso curso. Como eu já falei, a gente fez um pequeno à parte sobre glúten, e esse pequeno à parte ele traz vários dados sobre glúten e aí fala como você deve explicar para o seu paciente sobre glúten, sobre esse tema que a gente tem que tomar cuidado, né? E agora a gente vai fazer uma parte sobre um tema que é muito difícil de abordar com os pacientes. Vocês vão ter que ter muita cautela. E esse método, ele visa justamente passar essa cautela que você tem que ter para falar sobre esse tema, que é o leite com o paciente de vocês. Afinal, a gente vive num país onde grande parte da economia é movimentada por causa desse líquido. E, a partir disso, a gente tem que vários e vários problemas são tidos a partir da ingestão desse líquido chamado leite de vaca. A gente está falando especificamente do leite de vaca. Todos os mamíferos produzem leite. O leite humano ele é extremamente saudável, ele chega até a ser comercializado no mercado negro. Não que isso seja uma coisa que a gente vá abordar, mas ele é comercializado porque ele é o alimento mais completo do mundo, simplesmente por causa disso. Já o leite de vaca, ou leite de burra, ou leite de cabra, a gente vai ver que tem algumas diferenças entre esses leites. Eles têm uma certa diferença do leite materno, uma diferença gigantesca. O melhor é o leite materno. O leite de vaca, na verdade, que é o mais consumido, ele chega a ser hoje o menos indicado, e eu vou dizer por que dessa palavra hoje é menos indicado do que antigamente. A gente vai entender disso e vai falar especificamente de como você explicar isso para os pacientes de vocês. Por que que a gente não consegue explicar absolutamente tudo nessa primeira aula? Porque para entender de leite você precisa entender de imunologia, que a gente só vê no módulo seguinte. Você precisa entender de vitamina D, que você só consegue entender no módulo seguinte. Você precisa entender também, para entender leite, sobre hormônios, que a gente só vai ver no último módulo do curso. Ou seja, no último módulo a gente vai fazer ainda um apanhado geral para tratar um pouco mais profundamente sobre leite. Hoje a gente vai ver o que temos acerca dos artigos mais modernos sobre leite. A gente vai falar sobre a beta-casalmorfina 7. Vamos falar de alguns problemas sobre o consumo de leite e se tem algum lado positivo ou não, tá certo? Para isso eu vou começar a passar aqui para vocês, a transmitir aqui esse pequeno mapa mental. E nesse pequeno mapa mental, a gente vai começar a introduzir para vocês sobre essa substância que é o leite. Bem, a primeira coisa, pessoal, que a gente tem que entender, que vocês têm que entender, é que o leite, ele nada mais é do que uma excreção de uma glândula, que é uma glândula que a gente considera uma glândula exócrina, tá certo? Uma glândula exócrina do corpo, que existe no corpo, no nosso corpo também. Só que nas mulheres, provavelmente por uma questão hormonal, eu não acredito que seja só por causa de uma questão hormonal, mas a gente tem que falar sobre isso, né? Uma questão basicamente hormonal nas fêmeas, na espécie humana, nas outras espécies, elas desenvolvem a produção do leite, apesar dos homens também terem a glândula mamária, tá certo? Existem vários aspectos anatômicos que, se vocês preferirem entender sobre isso, vocês podem pesquisar sozinhos sobre a anatomia, de que a glândula é formada de 15 a 25 lóbulos e tal, e como isso aí acontece, como é que se desenvolve na puberdade. A gente vai falar muito sobre hormônios no módulo 5, então não aconselho que vocês entrem tanto por esse lado, porque há uma diferença muito grande do conhecimento que a gente vai passar para vocês voltado para a digestória, do conhecimento que a gente encontra nos livros. Para vocês terem ideia, um livro, ele já nasce desatualizado aqui no Brasil. A não ser que ele seja escrito por um brasileiro, inclusive tem alguns livros escritos por brasileiros que eu indico muito, porque eles já vêm mais atualizados. Mas quando um livro ele sai numa edição norte-americana, numa edição europeia, ou numa edição em espanhol, que também é um povo que escreve muito bem, escreve com muita propriedade, ele demora um tempo para ser traduzido. Então, daqui que ele chegue na sua biblioteca, ele já vai estar uns 5, 4 anos
desatualizado, então a gente está falando de coisas aqui muito recentes. Então, como a gente está falando de coisas muito recentes, é muito difícil você encontrar isso em livros. Então, a gente está falando de coisas que são mais novas, de estudos que são mais novos, então tem que pesquisar sobre esses estudos. Eu, inclusive, deixo muito para vocês esses estudos gravados. Quem não está no grupo ainda do Telegram, aconselho que entre. A gente teve uma dificuldade por causa do curso de liberação miofascial, porque ele foi todo regravado em HD. Então, um vídeo, às vezes, ele demorava muito para subir, como eu falei na aula passada, mas a gente conseguiu subir já 95% do curso, e agora a gente vai começar a voltar a subir todos os conteúdos, todos os artigos, todos os livros. Então, tudo que você quiser, você pode pesquisar de uma maneira mais rápida lá, até para falar para alguns pacientes. E se você quiser, como meu aluno do curso de fisioterapia digestória, que tem um acesso diretamente a mim, tem acesso diretamente ao meu WhatsApp, você pode entrar em contato comigo e solicitar esses artigos aí que a gente fala, um artigo mais específico, tá certo? O mais rapidamente possível eu vou passar para vocês, tá certo? Então, assim, junto com a secreção do leite, o que a gente pode falar? O leite, ele é um líquido que vai passar da mãe para o bebê. Então, quando a gente fala sobre leite, por exemplo, até mesmo na gravidez, você pode ver isso pensando nos pacientes de vocês ou no caso de vocês mesmos. Por que eu digo no caso de vocês mesmos? Porque a maioria mamou, a maioria ainda tem mãe, pode perguntar como era essa história. Já se sabe, desde muito tempo atrás, que, por exemplo, até os antigos mesmo, né, já diziam isso, os avós, os bisavós de vocês já falavam que o leite, ele melhora a imunidade das crianças. Então, se você for pensar por que o leite melhora a imunidade das crianças, porque através do leite passam vários anticorpos da mãe para o bebê. Então, fora os anticorpos que estão ali na pele, que vão começar a construir o trato gastrointestinal, e o trato gastrointestinal ele começa a ser construído nas pessoas que têm parto normal, já de uma maneira completamente diferente de pessoas que têm parto cesáreo. Isso aí tem também artigos que falam sobre isso, artigos atualíssimos, que a gente até inclusive cita em uma dessas aulas que eu vou passar para vocês, que a gente fala aqui para vocês. E esse artigo fala, inclusive, que a diferença do parto normal para o parto cesáreo já dá um microbioma completamente diferente para o intestino. Ou seja, pessoas que têm um parto normal, que passam pelo canal vaginal na hora de nascerem, apesar de rapidamente ali as enfermeiras já fazerem a limpeza, já fazerem a aspiração, as enfermeiras que estão ali na sala de parto, apesar disso tudo, aquelas bactérias, elas passam e começam a se multiplicar dentro dos bebês e formar a proteção e formar a imunidade inata dos bebês quando nascem. Já quando nascem de parto cesáreo, isso não acontece porque não existe esse contato da parte vaginal com o bebê. Então, assim, apesar da aula ser sobre leite, a gente tem sempre que estar remetendo ao sistema gastrointestinal, ou trato gastrointestinal. Nesses estudos isso aparece muito como TGI, trato gastrointestinal, então vocês já vão assimilando aí esse tipo de nomenclatura. E então, ao próprio fato do bebê botar a boca ali no peito da mãe, ele já começa a puxar o trato gastrointestinal alguns tipos de bactérias, fora os sistemas imunológicos que passam da mãe para o filho. E existem duas coisas, né? Podem ser boas e coisas ruins com relação ao que passa da mãe para o filhote através do leite. O bom, como eu botei aqui, são os anticorpos, e o ruim, pessoal, são herbicidas, pesticidas, antibióticos. Os herbicidas aqui, inclusive, vou mostrar só uma coisa aqui para vocês. Os herbicidas aqui, está escrito até de forma errada, provavelmente veio da fonte, tem que vir com H, né? Os herbicidas, os pesticidas, os antibióticos,
vem também sangue, vem pus, vem fezes, vem bactérias, vem vírus, isso tudo passa, se tiver, por exemplo, dentro do corpo da mãe, ele passa para o corpo do filho. Então, já existem alguns estudos falando que quando a mãe bebe, o bebê ele tem, inclusive, maiores chances de ter problemas com dependência química. Isso é uma coisa que é um pouco triste, mas que acontece muito e eu não cheguei a compartilhar a tela com vocês. Pronto, acho que agora está compartilhado. Então, aqui a gente está falando, só voltando aqui um pouquinho, sobre o leite, o que passa da mãe para o filhote através do leite. E tem as coisas boas, que eu botei aqui hoje, exclusivamente os anticorpos. Tem mais coisas boas que a gente vai falar no aprofundamento dessa aula, quando vocês já tiverem todas essas noções. Hoje, eu repito, o objetivo aqui é só vocês conseguirem passar para o paciente de vocês que o leite ele vai ser um alimento inflamatório intestinal. Então, esse é o único objetivo. Vocês vão provar isso através da palpação do paciente de vocês, da percussão, quando o paciente fizer muita ingestão de leite. E isso é uma coisa que pode ser científico para a gente, mas para o paciente ele é só unicamente palpável. Quando você palpa no intestino do paciente, ele está inflamado, ele vai sentir dor. Então, quando ele vai sentir dor, você vai associar aquilo ao leite, vai associar ao trigo. E esse é o único objetivo dessa aula, a gente passar conhecimento para que vocês consigam passar para o paciente de vocês. E nisso a gente já começa a passar um certo respaldo científico, mas nada do que vocês vão ter de macro sobre leite. Vocês vão ter que entender muito mais sobre isso se vocês quiserem se aprofundar, até porque 20% dos pacientes de vocês, como eu já falei, vão saber muito sobre esse assunto, então vocês precisam saber mais do que ele, então é o que a gente vai tentar passar para vocês. Unicamente nesse módulo, para a gente finalizar esse módulo, a gente vai falar sobre leite, a gente vai falar depois sobre como tratar esse intestino que vai estar muito inflamado, e a gente vai encerrar esse módulo e vocês têm que saber falar o que o trigo faz mal para o corpo do paciente. Vocês ensaiem isso na frente do espelho. Eu vou passar algumas dicas, alguns cards que vocês vão ter que ter no consultório. Eu prefiro muito mais desenhar para o paciente aqui a célula intestinal, desenhar ali o que seria a zonulina, as tight junctions, desenhar como aquilo ali se desconstrói, porque há pessoas mais que assimilam mais pela visão. Né? E você falando aquilo ali, você tem que desenhar também ou mostrar um card, porque se a pessoa associar mais pela visão, você vai ter aquilo ali para mostrar para ele. Se a pessoa assimilar mais pela audição, você vai estar ali falando para ele. E você, na qualidade de profissional, tem que falar isso muito enfaticamente, tá certo? E ruim, o que passa de ruim são os herbicidas, os pesticidas, os antibióticos, que são muito poderosos, porque, não sei se vocês sabem, isso é uma parte que eu vou falar para vocês, vou até incluir aqui essa parte, sobre as mastites. Pessoal, as mastites, elas são inflamações que estão presentes na glândula mamária, a gente vai falar exclusivamente das vacas agora, e há um tempo atrás, pessoal, as mastites, elas já 80% das mastites não se conseguia tratar com os antibióticos. Então, assim, são inflamações que dão muito pus. Quando a pessoa vai tirar o leite, a máquina ou o próprio ordenador, ele vai tirar o leite, uma parte daquele conteúdo ele extravasa e passa, uma parte, para não dizer, uma grande parte daquele conteúdo ele extravasa e vai para o leite, entendeu? Então, como a gente já falou, os anticorpos eles passam da mãe para o bebê, mas resumindo a história é que o pus, que são aqueles restos de bactérias mortas, que são bactérias muito fortes, ele também passa para o leite e as pessoas acabam que bebem aquilo. Ah, mas o leite ele é ultraprocessado. Beleza. O leite é ultraprocessado, então significaria que ele era muito limpo, mas quando você faz esse ultraprocessamento do leite, as bactérias boas, que são as bactérias gram-positivas, elas também morrem. Então, assim, o que existiria para ajudar a gente a digerir o leite, por exemplo, os lactobacilos, eles já não vão ser mais úteis. Porque só para você ter ideia, um lactobacilo, quando ele
é colocado, por exemplo, no Yakult ou em algum tipo de processado da indústria, ele teria que, para garantir a vida do lactobacilo, teria que ser resfriado, desde todo o processo de produção, até o processo de transporte, até o processo de venda, e desde isso até chegar na sua casa. Se houver alguma falha nesse resfriamento, o lactobacilo ele morre. Então, imagine o que é um microprocessamento. Você, dentro de um tubo, você passa por um aquecimento, por uma fervura muito grande, e imediatamente ele é transferido para um outro compartimento, onde ele resfria absurdamente rápido. Esse é o processo de pasteurização, e aí se separa também alguns componentes do leite que vão, por exemplo, para fazer manteiga, para fazer iogurte e o leite em si. Então, assim, naquele processo, as bactérias gram-positivas elas também morreram. Fora que no nosso corpo, isso é um dos dados que vocês têm que saber, o nosso corpo ele para de produzir a lactase, que é a enzima que quebra a lactose, vocês devem lembrar disso. Quando se fala lactase, tudo terminado em ase é uma enzima. Então, a lactase, ela quebra a lactose. Se a lactase quebra a lactose, nós não temos mais lactase no corpo, nós, e a gente fala, nós que estamos aqui no Brasil, que temos essa descendência e essa miscigenação muito grande. Há alguns europeus que têm uma certa resistência maior e eles produzem lactase por mais tempo na sua vida. Isso foi por causa de uma evolução genética. Nós aqui, por causa da nossa herança genética, nós não possuímos isso. É uma parcela muito rara, uma parcela muito curta da população que produz a lactase por mais tempo de vida. Nós não. A maioria dos brasileiros, a grande maioria, mais de 99%, não produz a lactase. Então, se a gente não produz a lactase, a gente não consegue quebrar a lactose e a gente só está falando de uma alérgeno. O grande outro problema que existe no leite é a presença da proteína caseína, que é uma proteína que é muito pró-inflamatória. A gente vai falar muito sobre a caseína ainda, principalmente porque esses estudos que existem sobre a caseína, eles são muito recentes e é o que há de mais recente provando o problema da caseína e o que ela faz no nosso corpo. Eu vou pesquisar muito só uma imagem para vocês, só provando para vocês que assim, eu não estou inventando absolutamente nada e que tudo eu consigo pesquisar facilmente para deixar uma imagem, assim, uma coisa mais visual para vocês entenderem e facilitar esse processo de compreensão, certo? Na mente de vocês. Eu só querendo pesquisar aqui uma imagem que mostra quanto do leite, quanto de caseína existe num copo de leite. E, assim, a gente sabe que é mais de 80%. Eu não estou achando aqui tanto, mas vou compartilhar aqui para vocês verem. Isso é uma coisa que é rapidamente pesquisável, certo? Rapidamente pesquisável. Então, aqui a gente tem, ó, que existe um copo de leite lactose, tem a caseína, e a gente vai falar sobre isso, ó. Aqui tem A1, a gente vai explicar para vocês o que é A1, o A1A1 e o A2. A gente também tem várias presenças de hormônios, a gente tem presença de algumas toxinas e de alguns metais pesados. Aqui está representado pela ureia, pela água oxigenada, pelo formol. Isso aqui não existe tanta comprovação e não é tão certo assim. Então, gravem mais as intoxicações. Isso aqui como intoxicações que possuem dentro do leite. E realmente ele é um alimento muito insulinogênico, ou seja, produz até mesmo engorda, certo? Ele aumenta a produção da insulina e isso faz com que a gente, inclusive, engorde. Pessoal, cerca de 80% da proteína de um leite, eu não estou achando esse dado aqui agora, mas fico devendo essa imagem para vocês, eu devo ter, inclusive, nos meus arquivos. Cerca de 80% da proteína do leite é caseína. E a caseína, ela produz algumas macromoléculas, como a gente vai ver na aula avançada,
algumas macromoléculas pró-inflamatórias, por enquanto você só precisa dizer isso para o paciente. Porque às vezes o paciente pergunta, Raul, e o leite sem lactose? Eu posso tomar leite sem lactose? Então você tem que saber explicar. Nesse momento aqui, olha, não é só a lactose que é alérgica dentro do leite. A gente não está cortando o leite só por causa da lactose. A lactose é só um dos exemplos, é só um dos alérgenos que você pode encontrar no leite. Mas a gente principalmente precisa cortar a caseína do leite, porque a gente só vai conseguir ter esse resultado mais satisfatório para você se a gente conseguir cortar a caseína do leite. Isso porque, pessoal, a caseína do leite, eu mostrei essa imagem para vocês, eu vou mostrar de novo, ela ativa a mesma chave dentro do processo inflamatório do corpo. Isso aí é uma imagem que a gente geralmente guarda para mostrar na aula de imunologia, que já vai acontecer no comecinho do próximo módulo, é a primeira aula que vocês vão ter, a imunologia voltada, lógico, para isso, a imunologia voltada para fisioterapia digestória. Então, assim, o nosso corpo, ele funciona através daquela velha teoria chave-fechadura. Se ele funciona através da teoria chave-fechadura, a gente precisa entender quais são as chaves e quais são as fechaduras, e isso a gente só consegue entender através da imunologia. E para vocês terem uma ideia, a chave, né, vamos dizer, a chave é o epítopo. A gente consegue falar sobre o que é o epítopo. Então, apresentação do slide atual. Por exemplo, essa daí é uma imagem, está sendo compartilhado com você. Sim, está sendo compartilhado com você. É uma imagem que vai mostrar simplesmente que a gliadina que é aquela proteína que vai estar presente no trigo, formando o glúten, como a gente explicou na aula passada, né? Ela vai ativar essa chave aqui, ela gera esse epítopo, que é esse epítopo primeiro, e ela vai ativar essa chave e vai desencadear um processo inflamatório, inclusive vai gerar um processo alérgico a partir dessa imagem aqui, que a gente pode ver. E existe, ó, além da reação, existe o processo de reação cruzada, ou seja, a caseína, ela também tem um epítopo, ou seja, ela vai ativar a mesma fechadura que a gliadina ativa, ou seja, a mesma toxicidade que é causada pelo glúten vai ser causada pela caseína, através da reação cruzada. Isso aqui está presente em um número muito exorbitante, quase 70% dos celíacos também possuem alergia à caseína. E isso é muito importante, porque se você vê a importância de entender imunologia nesse aspecto aqui. Então, por exemplo, nesses dois casos aqui, pode acontecer a reação cruzada. Já nesse terceiro caso aqui, por exemplo, um terceiro epítopo, ele não ativaria essa chave, porque ele está muito incompleto. Ele tem vamos dizer, uma chave, ela possui algumas características, essa chave aqui, por exemplo, ela é verdinha, ela entraria na fechadura, mas ela não conseguiria rodar a chave, ela não conseguiria ativar o processo. Então, isso aqui é muito importante de se entender, porque a caseína, nesse caso que a gente está falando do leite, ela vai desencadear também um processo alérgico. E não há, nesse tipo de caso, nenhuma enzima que você possa tomar para desencadear esse processo, tendo em vista que isso é um processo imunológico, tá certo? Então, voltando aqui para a aula, além dos herbicidas, pesticidas, antibióticos poderosos, tudo isso aí vai passar para o corpo da pessoa que está bebendo leite. Inclusive, pessoal, isso aí pode levar a cefaleias, diarreia, dor abdominal, flatulência, que é aquele processo de gases que nós já começamos a falar, que vai desencadear todas as reações no corpo das pessoas para poder gerar dores, até sintomas mais graves como sangramento intestinal, anemia e infecções causadas por salmonela. Isso aí é uma coisa já mais rara hoje em dia. Quem consome leite in natura tem uma probabilidade maior de adquirir
por exemplo, a salmonela. Já a maior parte das salmonelas, elas não sobrevivem, pessoal, ao processo de ultrapasteurização. Então, você não precisa se preocupar com leite de caixa. Mas tem coisas muito mais importantes para a gente se preocupar nesse primeiro momento. Deixa eu ver bem aqui quanto tempo a gente já tem de aula, porque, na verdade, a gente precisa saber disso só porque, senão ela fica muito, muito grande e, às vezes, a gente tem uma dificuldade para subir. Onde é que eu consigo ver isso? Ah, não sei. Vamos continuar, então. Não perder tempo com isso, não. Então, pessoal, já existe no consenso brasileiro de dermatologia e no consenso brasileiro, isso que a gente está falando do consenso de 2018. Novíssimo isso aí. Então, vou mandar para vocês também esse novo consenso de dermatologia mostrando que a dermatite, que existe um tipo de dermatite que ela é uma prova da doença celíaca. O que significa isso? A gente voltando na aula sobre glúten, né? Isso aqui, como vocês viram, o processo de reação cruzada entre caseína e glúten vai estar sempre remetendo a gente a um assunto que tenha sido passado, porque o corpo, ele globalmente funciona, né, de uma maneira que é tudo interligado. Então, como vocês viram, o mesmo epítopo da caseína é o mesmo epítopo da gliadina e isso vai causar reação cruzada. Então, pessoal, tem um tipo de dermatite, a dermatite que a gente vai ver ainda algumas imagens sobre isso, elas geram pequenas bolhas, inclusive você tem que fazer um exame para avaliar a presença de imunoglobulina A, a gente vai ver na aula sobre imunologia, que se assemelha a uma biópsia, mas você só colhe o líquido da célula que está ali na pele do paciente para analisar e ver se é uma dermatite realmente causada por esse tipo de alergia, por esse tipo de processo alérgico. E acontece que essa dermatite atópica, ela é prova da doença celíaca, ou seja, todo mundo que tem essa dermatite já se pode dizer que é celíaco, certo? Mas nem todo mundo que é celíaco produz esse tipo de dermatite. Isso já está no consenso brasileiro, então, ou seja, está além da visão de um médico convencional. Se alguém chega para você querendo desafiar com relação a isso, você já tem que provar, porque o consenso, ninguém vai vencer um consenso profissional, tá certo? Pode gerar cólica, pode gerar constipação intestinal, diarreia, bronquite, enxaqueca, rinite, câncer de mama, câncer de próstata, entre outras doenças. Essa parte dos cânceres, vocês vão entender mais quando a gente estiver estudando hormônio. Vou falar muito pouco para vocês sobre hoje, mas nós vamos falar sim. E vocês aguardem um pouquinho que a gente vai explicar isso tudo para que vocês saibam disso tudo e para que vocês consigam dizer para quem ligar de vocês ou vocês consigam se reafirmar para vencer os seus próprios processos aí que vocês começaram a enfrentar junto com esse curso. Junto com o início desse curso, vocês começaram a perceber várias coisas que tem que fazer diferente, eu tenho certeza disso, porque eu passei desse processo, não é que eu seja um bruxo, não é que eu tenha adivinhado isso, eu passei por esse processo pessoal e geralmente esse processo pessoal pode estar ligado a alguém da sua família, pode estar ligado a você mesmo. Mas quando você começa a tratar a pessoa com essa ótica da fisioterapia digestória, as pessoas começam a melhorar mais. Então você vai ter aquilo como uma verdade. Então isso é um caminho que vocês têm que seguir. Não é uma coisa mágica, eu não ensino uma técnica mágica. Na verdade, a beleza ela vai estar no caminho de você descobrir as formas de explicar isso para o paciente, que a gente já está dando várias e várias dicas, e você tentar fazer o paciente de vocês seguirem pelo caminho certo, porque o caminho errado vai levar ele a fazer sempre o que fez e vai levar ele a chegar na dor dele, seja essa dor um problema de relação intestino-cérebro, ou seja, um desempenho que a pessoa está aquém cerebral, ou uma doença mesmo séria. Né? Uma outra dúvida, quando a gente começa a explicar para os pacientes, é: Raul, e os derivados do leite? Tá certo? Bem, pessoal, os derivados do leite, eles geralmente são os queijos, e geralmente, além dos queijos, eles têm aqueles outros derivados que são os açucarados. Na maioria das vezes, as palhadas que se vendem no supermercado são cheias de açúcar, os iogurtes que se vendem no supermercado são cheios de açúcar.
Nesse momento eu não vou entrar tanto nesse assunto do açúcar, porque é um assunto já muito batido, e a gente tem uma aula também no módulo que vem sobre isso, mas é mais baseado naquele artigo que saiu sobre a denúncia que foi feita do mercado de açúcar e como ele manipulou, há alguns anos atrás, o mercado científico para induzir e botar a culpa que a gordura estava provocando tantos infartos, aquela ascensão absurda que teve dos infartos nos últimos 70 anos. Isso tudo foi causado por causa da inserção do açúcar na dieta das pessoas e não por causa da gordura, como eles quiseram que a gente acreditasse. Então, isso aí houve uma manipulação, isso aí foi provado, foi um dos maiores escândalos há 2, 3 anos atrás, da ciência moderna. Então, isso aí faz a gente repensar em quais artigos a gente tem que acreditar. Tem que tentar analisar sempre, pessoal, o interesse que está por trás daquilo. E não só determinados artigos, até porque quem entra nesse mundo científico provavelmente deve saber que saem mais de 20 mil artigos por dia. Então, você não tem como acompanhar tudo. E a maioria desses artigos você realmente poderia jogar fora, porque o interesse que existe por trás deles são interesses muito sombrios. Quando uma coisa nasce com interesse sombrio, ela é sombria no futuro. Então, quando nasce da luz, ou seja, quando você só quer elucidar um tipo de problema, você quer elucidar um tipo de consciência para a população, você quer levar luz, você quer cientificar aquilo, ou seja, tornar ciência, tornar consciência, você entende que é um processo construtivo e não um processo destrutivo. Vocês foram perceber, por exemplo, Einstein, né? Quando começou a pesquisar sobre a gravidade, a força G, ele descobriu, ele inventou a força G? Não. Ele só cientificizou, ele trouxe para a consciência o que era a gravidade. Vocês conseguiram entender sobre isso aí. Einstein não, Newton, né? Então, só um segundo, vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Então, quando o Newton descobriu a força da gravidade, aquela história da maçã, ele só trouxe à luz uma coisa que já existia. Ou seja, o mundo não mudou por causa da descoberta dele, mas ele trouxe para a gente a ciência. Foram várias coisas que que Einstein também trouxe, como, por exemplo, as histórias das reações que, inclusive, guiaram o que Einstein fez, guiou a astrofísica inteira moderna. Então, a astrofísica basicamente é baseada nas primeiras leis ali de Newton. Então, se você for perceber, eles não inventaram nada, eles só trouxeram a luz na ciência. Então, quando você faz alguma coisa com essa intuito de elucidar, aquilo geralmente vem para o bem e ajuda muito o mundo. Mas quando você traz aquilo com um fundo sombrio, como aconteceu com a indústria do açúcar, culpando as gorduras para aquele processo de aumento exponencial que aconteceu nos infartos naquela época. Isso sim, naquela época não se percebeu, mas aquilo atrasou a evolução da ciência inteira. Então, isso aí você tem que saber sempre quando for entender sobre um assunto, sobre qual assunto pesquisar. Você tem que tentar saber qual entidade está por trás daquilo ali e qual é a verdadeira intenção. Então, sempre julgar, sempre ser crítico, para que a gente tenha uma compreensão maior do quadro que nós estamos querendo pintar. A ciência é o seguinte, o conhecimento ele é infinito, ele não vai acabar. Então, a gente só está pintando um quadro, e a gente pinta diversos pontinhos desse quadro, e quando a gente pinta um pouquinho, a gente vai elucidando, e quem sabe algum dia a gente consiga juntar todas essas peças, tá certo? Bem, então finalizando essa parte aqui para que a gente possa terminar e subir essa aula para que ela não fique muito pesada. Muitas pessoas perguntam sobre os derivados do leite, então eles podem ser os açucarados, esses que você encontra no supermercado, e nesse caso você tem que puxar para essa questão do açúcar, porque tudo que aí você vai desembalar, ele possui, primeiramente,
antibactericidas, antimicrobianos, que quando entrarem no nosso corpo também vão destruir a nossa própria flora intestinal, ou a flora intestinal das pessoas que consomem. E eles possuem açúcares, ou seja, esses açúcares eles vão corromper todo o nosso sistema metabólico, como a gente vai explicar nessa aula sobre açúcares. E esse sistema, quando corrompido, ele vai gerar diversas alterações crônicas, inclusive a dor para o nosso paciente. Então, no primeiro momento, isso aí tem que ser cortado para a gente descobrir se existe processo alérgico e se o corpo do paciente ainda está apto a se tratar, a se curar. Afinal, a gente só limpa basicamente o corpo para que ele se cuide e se trate sozinho, né? E a segunda coisa são os queijos. Pessoal, em relação a queijos, a gente costuma dizer o seguinte: o que eu digo para o paciente de vocês é uma imagem que vocês têm que saber construir também na cabeça dele. Um leite para ser feito 1 quilo de queijo. Você imagina ali 1 quilo de queijo, não sei se hoje em dia até o queijo as pessoas já compram fatiado. Mas provavelmente você já viu aí 1 quilo de queijo. Nesses supermercados que vendem atacado, eles geralmente têm aqueles queijões assim. 1 quilo de queijo ele é pequenininho, é só um tabletezinho pequenininho, mais ou menos do tamanho de um tijolo, só que amarelo, né? Para fazer 1 quilo de queijo, você precisa, pessoal, de 12 litros de leite. Ou seja, 12 litros de leite, você comprime ali toda a caseína de 12 litros de leite para ter 1 quilo de queijo. Então, mais ou menos, quando você come 80 gramas de queijo, que é uma coisa muito fácil de se comer por dia, se uma pessoa come queijo de manhã, né, no café da manhã, come queijo no almoço, porque hoje em dia o baião de 2 vem com queijo, o frango vem com queijo, a carne de sol ou de charque vem com queijo, tudo vem com queijo. Ou lasanha, de noite a pessoa come uma macarronada com queijo de novo, ou seja, facilmente você atinge essa cota. Então é como se você estivesse comendo a caseína de 12 litros de leite, de 12 litros de leite, e de 1 litro de leite em 80 graminhas de queijo, né? Ou seja, como se você estivesse bebendo, fora o leite que a pessoa bebe durante o dia, você está consumindo a mais ali a caseína de outro litro de leite. Então, assim, o nosso corpo ele pode até suportar, pessoal, determinadas quantidades da caseína, determinadas quantidades de leite. Mas essa quantidade que está sendo consumida hoje é impossível. O nosso corpo ele não consegue metabolizar isso. Então, no começo, como a gente fala sempre, se o paciente comer 1 colher de leite por 1 semana, ele vai demorar 45 dias para poder limpar o leite, o sangue daquelas toxinas do leite. Então, todas essas imagens você tem que saber com o paciente de vocês, para que eles entendam que, olha, você pode reagir bem ao leite, nós não estamos falando disso, porque diversas pessoas já se perguntaram isso. Nós não estamos falando disso, mas a gente tem que cortar agora só para ver se a gente consegue desinflamar o seu corpo. Por quê? Porque a caseína ela vai desenvolver o mesmo processo alérgico da gliadina, que é do glúten, né? Ele vai desenvolver o mesmo processo alérgico. E se você for alérgico a um, você é alérgico a outro. Então, tem uma possibilidade muito grande, porque 90% dos pacientes que têm alergia, eles são alérgicos ou a leite ou a glúten. Então, uma possibilidade muito grande, 90%, de você ser alérgico a um desses dois alimentos. E a gente só tem que descobrir qual deles é. Se você continuar com esse tipo de dor, a gente vai aprofundar essa investigação. Mas você não precisa esperar Jesus Cristo descer do céu para a terra e dizer se realmente o glúten ou o leite eles fazem bem ou não. Porque o exame ouro, o exame padrão ouro, que é a endoscopia digestiva alta, vou fazer endoscopia, a pessoa é anestesiada, faz endoscopia, arranca um pedaço da célula do duodeno para analisar. Isso aí é como se você quisesse matar uma barata com uma bola de canhão. Você pode até matar a barata, mas o estrago que você faz é muito grande. Então, assim, você não precisa esperar Jesus descer na Terra para dizer se faz bem ou mal. Você tem um corpo, você pode muito bem testar isso. E se nesses 45 dias você não tiver melhor, você pode dizer que eu sou mentiroso. Garanta isso para o paciente de vocês, porque é praticamente impossível esse paciente não melhorar se ele seguir o que você está falando para ele. Entendeu? Inclusive, muitas vezes acontece deles comerem alguma coisa que eles não sabiam que tinha glúten em leite. Quando eu digo, pessoal, muitas vezes, é muitas vezes. Praticamente todo paciente ele começa a melhorar, é uma linha, uma curva. Ele começa a melhorar
e aí ele come alguma coisa, então ele dá aquela piorada. Naquele momento ali ele desiste. Naquele momento você tem que saber exatamente ali o que ele comeu. Então, se a pessoa sentiu dor na quarta, você, seu fulano, seu José, o que o senhor comeu ontem? Ou dona Maria, o que você comeu ontem? Pode me explicar com calma, desde a hora que você acordou, o que você comeu? E geralmente esse paciente chega com uma história de que ele repetiu algum desses alimentos, e aí nesse momento ele começa a acreditar mais ainda em você, porque você vai dizer, olha, tá vendo? Você estava bem, seu corpo melhorou, isso acontece todos os dias, e por isso que eu estou falando dessa experiência clínica, que é o que eu consigo passar de mais importante para vocês, de mais valioso para vocês. Façam isso, né? Só acreditem no processo, é uma coisa que eu peço para vocês. Façam o que eu estou pedindo para vocês, façam o que eu falei nessas aulas de glúten, façam o que eu falei nessas aulas de leite e repitam esse processo para vocês avaliarem, né? Não fiquem só pensando se dá certo, não fiquem achando que vocês vão aprender a nadar se vocês não caírem na piscina. Caiam na piscina, mergulhem nesse processo. Então o paciente ele vai, tem aquela baixa e aí nessa hora ele começa a acreditar mais ainda em vocês, então é nessa hora que ele tem a evolução, nessa hora que ele tem a transformação. Nessa hora que ele consegue perceber o que realmente faz bem ou faz mal para o corpo dele, entendeu? Então, acreditem no processo, pessoal. A gente vai subir a aula a partir daqui, para que ela não fique muito grande, e a gente vai começar a dizer, por exemplo, por que o leite antigamente não fazia tão mal, por que o leite de hoje ele pode fazer tão mal. A gente já começou a explicar isso rapidamente, vamos só dar continuidade, tá certo? Então, vou subir essa aula e a gente se encontra já já.